Olá, um grande abraço a todos. Hoje nós vamos falar sobre o perigo do orgulho, o perigo da soberba. E eu vou contar uma história, aliás, uma frase que eu ouvi de um professor na época que eu estava ainda no seminário, quando eu estava fazendo o curso de teologia, e eu guardei essa frase e esse exemplo para o ministério do qual eu exerço. Esse professor disse para todos os alunos que estavam ali da minha turma que tinha passado pelo seminário um aluno que ele se despontava em relação aos outros. Um cara que tirava boas notas, um cara que era estudioso. E todos ali diziam: esse vai ser um excelente pastor, um cara dedicado. Mas ele disse que, passado poucos anos da sua ordenação, ele apostatou da fé e abandonou o ministério. Uma surpresa para todos. E ele disse para nós o seguinte: não importa como você vai começar o seu ministério, mas importa como você vai terminá-lo. Isso serve para a sua caminhada cristã também. Não importa como você começa ela, ainda com dificuldades, mas importa a maneira como você vai chegar até o final. E isso é importante para Deus. E o orgulho, muitas vezes, derruba pessoas nesse percurso. Tem uma história de um rei chamado Rei Uzias, está lá em 2 Crônicas, capítulo 26. Esse rei foi um dos que mais tempo ali esteve no trono do reino de Judá. O rei Uzias, ele governou por 52 anos. E diz o texto que ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Amazias, seu pai. Propôs-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era profeta, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Praticamente todo esse período, até próximo do final do seu reinado, ele foi próspero porque fez o que era reto perante o Senhor. Porém, no final do seu reinado, ele cometeu um grave delito, se tornou soberbo. Veja o que diz mais à frente no texto. Mas, havendo-se fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína e cometeu transgressões contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Função esta que só poderia exercer o sacerdote que Deus havia escolhido e que era consagrado para este fim, para exercer esse ministério. O rei não poderia ter feito aquilo. E quando o sacerdote Azarias entra ali e vê o rei fazendo aquilo, ele o repreende, dizendo: você não pode fazer isto, rei, você não é consagrado para tal. Então diz o texto que o rei, ele se indignou contra o sacerdote e imediatamente saíram-lhe lepras por todo o corpo. E o final dele, ele morreu leproso. A lepra, na época, era uma doença terrível. E diz o texto que Deus permitiu isso para a sua ruína, porque ele fez algo e cometeu um delito muito, muito grave perante o Senhor. Então, a nossa caminhada aqui com Deus deve ser muito zelosa, prudente, cautelosa. Devemos sim ter um coração humilde para reconhecer a nossa dependência de Deus, para reconhecer que nós precisamos obedecer à sua palavra, ao seu comando. O soberbo, ele não reconhece Deus como seu Senhor, porque ele acha superior, ou talvez ele se acha como Deus. Ele se acha superior às demais pessoas. Havia nos tempos de Jesus uma classe chamada dos fariseus, que eles se achavam assim. E Jesus repreende eles o tempo todo, porque eles achavam que Jesus comia com aquelas pessoas mais simples, com aquelas outras pessoas. E eles diziam: esse aí diz que é filho de Deus, come com aqueles lá que são perdidos. E Jesus vê o que está no coração
não somente o que está externo como nós olhamos. E muitas vezes nós corremos esse risco de sermos soberbos, de nos acharmos melhores do que outros. E Deus vai dizer sempre para nós: tenha sempre um coração humilde, porque é desse coração que eu me agrado. E eu espero que você já tenha entendido isso, que você tenha essa humildade no seu coração. E cuidado para você não se tornar soberbo, porque importa como você vai terminar a sua carreira da fé. Que Deus te abençoe. Reflita sobre isso. Um grande abraço.